Assim como Adão. Adão era espiritual e também era carnal, porque era carne. Mas quando Adão desobedece a Deus, ele peca. E quando peca, fica sob o domínio de Satanás. Então, a partir desse momento, as trevas passam a dominar o homem. As trevas passam, ou seja, as trevas passam a dominar a terra. E quando as trevas passam a dominar a terra, o homem, saem do propósito daquilo que era a vontade de Deus e tomam um outro rumo. E nós sabemos que não existe um bom rumo, um bom caminho sem Deus. Então, quando o homem anda sem Deus, ele se torna sem forma e vazio, sem um propósito. Amém? E eu quero com isso poder partilhar o livro de Jeremias. O livro de Jeremias, capítulo de número 4, versículo de número 23. Jeremias 4, versículo de 23 diz assim: Observei a terra, e eis que estava assolada e vazia, e os céus, e não tinham a sua luz. Quando Deus cria os céus e a terra, nós vimos aí a criação, algo muito bom. Algo muito bom aconteceu na criação, que o próprio Deus olhava e dizia que estava bom. Mas chegou um tempo que a terra se tornou sem propósito, se tornou vazia. E Jeremias, ele disse isso. Observei a terra e eis que estava assolada e vazia, e os céus, e não tinha a sua luz. Vamos saltar para o livro do profeta Isaías. Isaías, capítulo de número 45. Porque assim diz o Senhor que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez. Ele a estabeleceu, não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Estas são as palavras de Deus, Yahvé, o Criador dos céus e da terra. Ele disse que não criou a terra para que se tornasse vazia. A partir do momento que ele olha e vê que se tornou em trevas, se tornou sem propósito, saiu do propósito daquilo na qual Deus cria. Então nós vemos as trevas a dominar completamente a terra. As trevas a dominar completamente o homem. Porque Deus, em Gênesis, ele conta a nossa história. Mas como não havia homens, ele foi já contando a nossa história, usando a tipologia da criação dos céus e da terra. Amém? E o versículo de número 3, ainda o versículo 2 diz que e o Espírito de Deus pairava sobre a superfície das águas. Nós vemos que não havia luz nenhuma, havia total escuridão, trevas total. Mas mesmo em trevas, o Espírito de Deus pairava sobre a superfície das águas. A palavra pairar, verdadeiramente a tradução poderia ser adejar. Porque é o mesmo que a galinha faz aos seus ovos. Ela adeja sobre os ovos. A galinha, ela adeja sobre os seus ovos com um propósito. Nós vemos muitas vezes Deus se comparar como uma galinha. E sempre a comparação ele fala, Deus
Deus vai falando que Ele se coloca, Ele protege assim cada um de nós, conforme a galinha protege os seus pintos. E a Bíblia diz que o Espírito Santo, sobre a escuridão, sobre as densas trevas, se movia sobre a face das águas. A galinha, quando está por cima dos seus ovos, com aquela temperatura, ele vai protegendo e ao mesmo tempo vai gerar vida dentro do ovo. E quando a terra está sem propósito, o Espírito Santo adeja sobre a terra ou sobre as muitas águas para gerar o quê? Para gerar vida. Porque as muitas águas, existe até tradução que diz o mar profundo. Quando se fala das águas, de muitas águas, de um mar, está-se a falar de quê? De pessoas, línguas, povos, nações. Então, é sobre as pessoas que o Espírito Santo vem e adeja. Para quê? Para poder gerar vida. Porque ninguém diz abençoado seja Jesus ou louvado seja Jesus se não for pelo Espírito Santo. Então, é o Espírito Santo que nos desperta. E para que isso aconteça, é necessário que Ele venha e adeja sobre nós, para gerar vida em nós. Pois nós só reconhecemos que Jesus Cristo é o Senhor quando temos vida. Não é verdade? O versículo de número 3, aliás, o Provérbios capítulo 15, versículo 3, vamos só rapidamente pegar esta leitura. Provérbios, capítulo 15, o versículo de número 3. Diz assim a palavra do Senhor: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Os olhos do Senhor, os olhos de Yahvé, estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Agora, Salmos 101, 6. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra para que estejam comigo. O que anda num caminho reto, esse me servirá. Portanto, em Provérbios, os olhos de Yahvé não está simplesmente a olhar porque quer olhar. Não, tem um propósito. E no versículo 6 de Salmos 101, ele diz, afinal de contas, o que ele procura? E nós vemos isso tipificado na presença do Espírito Santo sobre as muitas águas. Amém, meu irmão? O versículo 3 nos diz, e disse Deus, haja luz, e houve luz. Irmãos, todos nós soubemos que luz é simbologia de Cristo também. Em João cansou-se de falar, o apóstolo, sobre quem era Jesus. E nos seus exemplos ele fartou-se de explicar que ele é a luz do mundo. Para além de ser o Cordeiro do mundo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele era a luz do mundo. Então, no versículo 3, é Deus revelando o seu Filho ao mundo. Deus vai revelando o seu Filho ao mundo, no versículo de número 3. É Deus revelando o seu Filho ao mundo, é Deus trazendo vida à terra, é Deus salvando almas, é Deus salvando,
revelando, trazendo a verdade sobre a terra. O versículo de número 3. Porque toda a palavra de Deus não é em vão. Deus não vai apenas nos contar a história de que Ele criou céu e terra, simplesmente para ficar ali, não. É tipologia. Toda a palavra de Deus é importante. Amém? Olha o que diz o livro de 2 de Coríntios, capítulo de número 4. Segunda de Coríntios, capítulo de número 4, versículo de número 6. Diz-nos assim a palavra do Senhor. Porque Deus, que disse, das trevas resplandece a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo.